Bom dia, dona Nilza, é um prazer estar aqui na sala da UTRAC recebendo a senhora. A senhora é usuária de transporte coletivo, né? Isso, bom dia, o prazer é todo meu. Eu sou usuária de transporte coletivo e eu dependo do ônibus, aquele micro-ônibus que faz linha daqui para o Riacho Fundo, para o metrô e vários lugares, né? E na hora que a gente necessita, eu faço uso do serviço de um hospital que tem depois do Riacho Fundo 2 e só tem um ônibus que sai às 7 horas da manhã, o outro meio-dia, e recentemente eu fiquei sabendo que tem um meio-dia e meia. Só que é a segunda vez que eu tento ir no hospital e não consigo, porque não passa ônibus nos horários que eles têm que passar. Então, a reclamação da senhora é em relação aos atrasos, né? E o não cumprimento, né, adequado do dever, né, das empresas, que é atender satisfatoriamente os usuários. É isso, dona Nilza? Além dos atrasos, ocorre também do ônibus não passar, não ir. Uma das vezes que eu consegui pegar o ônibus de meio-dia e meia, o motorista disse que o de meio-dia não passou porque estava quebrado. Se um ônibus quebrou, ele tem a obrigação de colocar outro no lugar. Não deixar o passageiro sem transporte, se é o único transporte que a gente tem para lá, é ele. E a senhora depende muito desse transporte devido a problemas de saúde, né? A senhora estava relatando que ficou sem condições de pegar o medicamento simplesmente porque o ônibus não passou. É isso, dona Nilza? Exatamente. Eu uso remédio controlado. Não é todo médico que passa, é o especialista quem passa o medicamento. E o meu médico é do hospital, do Instituto de Saúde Mental. Fica lá no meio do mato, depois do Riacho Fundo 2. E se o ônibus não passa, eu não tenho como ir. Não tem como chegar lá. Realmente, dona Nilza, é uma situação muito complicada, né? Principalmente para uma pessoa na idade da senhora, né? Com problemas de saúde, que precisa realmente pegar o medicamento e a situação, por falta de ônibus, né, impede a senhora de ter acesso a esse medicamento. Então, qual é a empresa que faz essa linha, dona Nilza? É a empresa de micro-ônibus, eu não me lembro o nome dela porque é só uma sigla que tem. Mas são os micro-ônibus que fazem o trabalho aqui dentro do Recanto das Emas. Ele faz do Recanto para o metrô, do terminal para as 800, e faz daqui do Recanto para o Riacho Fundo 2. E quando ele vai para o Instituto, ele vai até o Riacho Fundo 1 e volta para o Instituto. E se ele não passa, como é que eu vou chegar no hospital? Esse é um problema que não afeta só a senhora, né? Quantas pessoas são afetadas por essa irresponsabilidade das empresas e também do DF-Trans, que não fiscaliza como deveria fiscalizar, né? Porque transporte público é um dever do Estado, tá certo? O Estado dá a concessão às empresas através de licitação. Então, no momento que as empresas recebem essa concessão para explorar determinadas linhas, as empresas têm compromisso com a coletividade, têm compromisso com os usuários. Mas, se depender só dos empresários, naturalmente a situação vai continuar sempre assim. Por isso, o Estado tem que estar presente. No caso do DF-Trans, tem que cobrar das empresas essa responsabilidade. Cumprimento de horário é o fator mais fundamental para que
os usuários não fiquem tão prejudicados assim. Não é verdade, dona Nilza? É verdade. Eu tenho já 70 anos, já houve várias vezes eu ter pegar um para o Riacho Fundo, já que o outro não passou, eu pego para o Riacho Fundo e vou a pé, desço lá na avenida do Riacho Fundo 2 e vou a pé até lá no hospital. É uma distância bastante grande, eu tenho um problema reumático e me prejudica bastante essa situação. E a senhora vai a pé porque o ônibus não tem uma parada mais próxima ao hospital, é isso, dona Nilza? Exatamente. A parada mais próxima é a Avenida Central do Riacho Fundo 2. E as empresas não estão nem aí, né, com os problemas das pessoas, se elas têm dificuldade de locomoção, né, porque tem pessoas que têm problema de saúde, não pode andar muito, porque já está debilitado, já estão debilitadas, né, com a saúde já um tanto fragilizada, não pode andar, e as empresas não tem nada a ver com isso, né? Quer dizer, elas fazem exatamente o que interessa a elas. O usuário fica em terceiro, quarto, quinto plano, é isso, dona Nilza? Exatamente. O DFTrans não fiscaliza como devia, porque eu duvido que se o DFTrans fiscalizasse o trabalho das empresas, se eles iam continuar desrespeitando o usuário como eles fazem. Aplicar-se multa, né? Porque no momento que a situação começa a afetar o bolso dos empresários, aí é claro, eles vão procurar melhorar o atendimento, né? Mas eu considero, dona Nilza, o governo como refém dos empresários. Por isso, eles não fiscalizam sistematicamente como deveria fiscalizar. Deixa tudo à mercê dos empresários e realmente os motoristas também não têm, a maioria não tem a sensibilidade de entender as necessidades do usuário, e quem paga o preço é realmente o usuário, né? Paga duas vezes, paga pelo preço absurdo da tarifa e paga o outro preço pelo mau atendimento. Dona Nilza, a senhora me falava também em relação às paradas, né, que o usuário pede para eles parar naquele determinado ponto e eles não param, é isso? Eles aproveitam que tem um ônibus parado na parada e eles passam, as pessoas estão tudo lá com os braços para cima, implorando para ele parar. Ele passa por trás do ônibus que está parado e vai embora sem nem olhar para os passageiros. É interessante, dona Nilza. Eu estive conversando com uma pessoa que esteve na Europa, na França. Então, ela me dizia o seguinte, que lá não precisa o usuário, entendeu? Pedir para parar em determinada parada, ou para descer, ou para embarcar, entendeu? Porque o motorista já sabe que ele tem a obrigação, é uma parada que tenha passageiro ou não, ele tem a obrigação de parar ali. Entendeu? É uma parada, não precisa ninguém pedir para parar ou coisa dessa natureza. E aqui, mesmo o passageiro, na parada, pede, entendeu? Dá um sinal, né, para o ônibus parar e o motorista não para. É assim, não é? É uma questão de educação, né? A gente sabe que na Europa as pessoas são educadas. Aqui o governo não se preocupa com a educação, não dá o treinamento necessário. Quando libera verba para que eles sejam treinados adequadamente, as empresas ainda roubam o dinheiro, como foi o caso, né, que a gente ficou sabendo. Que as empresas que recebiam dinheiro para treinar rodoviários roubam o dinheiro todo. E a gente continua nessa situação de ficar à mercê de pessoas sem educação.
Pois é, dona Nilza, a Altrac agradece muito a sua presença aqui, entendeu? E seu depoimento é muito importante. Até porque a Altrac, que é a Associação dos Usuários de Transporte Coletivo, ela foi criada como um instrumento de defesa do usuário de transporte público, né? E seria também uma mão para ajudar o governo fazer com que as empresas prestassem um melhor serviço à comunidade, né? Ao povo, porque transporte público é fundamental em qualquer sociedade, não é? Porque o transporte público é um instrumento que interessa a todos os setores da sociedade. Se o empresário vai para a empresa dele de helicóptero, ele tem os funcionários dele, que na maioria depende de ônibus para chegar ao trabalho, né? Depende do transporte público para chegar ao trabalho. E se as empresas oferecem um transporte de qualidade, é natural que o trabalhador vai chegar no trabalho também com qualidade. Ele não vai chegar estressado, cansado, pisaram no pé dele, deram cotovelada nele, o motorista deu freadas bruscas, né? E alguém caiu do ônibus, se machucou, enfim. Mas, infelizmente, o governo ainda não abriu os olhos para entender a importância de uma entidade como a nossa. E, com certeza, nós vamos levar em frente essa demanda, que não é só da senhora, a senhora apenas está documentando a situação e vai chegar, sem dúvida, ao DFTrans e vamos pedir providência. Tá bem, dona Nilza? Tá bem. A senhora tem mais alguma coisa a acrescentar? O governo presta mais atenção nessa questão, porque essas empresas elas se propõem a prestar serviço à comunidade. Se ela se propõe a prestar esse serviço, ela tem que prestar com eficiência, não é de qualquer maneira. E a gente não pode, a gente já tem os problemas da gente, que já nos deixa estressado. Passar 1 hora num ponto de ônibus, esperando por um ônibus, por uma consulta, por exemplo, foi o meu caso. Pois é. E o ônibus não passa, como é que fica o meu problema de saúde, que já não é, que já é difícil. É verdade, dona Nilza. Que já é difícil, né? A gente fica mais estressado ainda. Pois é. Então, dona Nilza, agradecemos para a senhora ter nos procurado a Altrac, e com certeza a sua reclamação vai ser levada em frente, né? É uma reclamação que não é só da senhora, é de milhares de passageiros, né? De usuários que sofrem esse mesmo problema que a senhora vem sofrendo na sua própria carne, né? É difícil, mas vamos lutar para ver se o Rodrigo Hollenberg, né, presta mais atenção e muda essa realidade, porque o transporte público em Brasília deixa muito a desejar. Tá bem? Muito obrigado. Um bom dia para a senhora e vamos estar juntos lutando, tá? Obrigada, eu que agradeço e desejo um bom dia para a senhora também. Tá.